Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Lucas, capítulo de número 15, versículo 16 ao 24. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Porque este seu meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Hoje nós estamos tratando a respeito de família. Em todo o Ministério do Belém, ao redor do mundo, o 5º domingo do mês, é o domingo onde nós falamos a respeito da família. E quando a gente fala de família, a primeira foto que vem na nossa mente, a primeira imagem que a gente pensa, pelo menos eu, é a imagem de um grupo de pessoas de gêneros diferentes, gêneros mistos. Todos felizes, todos alegres, todos contentes, celebrando aquela união maravilhosa, pensando quando a gente olha para o rosto de cada um desses personagens que a gente bola na nossa cabeça, a gente pensa que todos eles têm as suas expectativas concluídas, alcançadas, um no outro. Os filhos estão felizes com os pais que têm, os pais estão felizes com os filhos que têm, os cônjuges estão completos um pelo outro, e parece que o prognóstico daquela família que a gente imagina, que o caderno de revistas nos vende, que a imagem do filme nos vende, é que tudo vai bem. Bem que hoje os filmes não têm tratado muitas famílias desse jeito, não é verdade? Mas é naquele prognóstico que a gente sempre imagina a família ideal e a família perfeita. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe que família é um experimento. É um experimento de Deus a partir de uma instituição que ele criou. Quem criou a primeira família foi Deus. A família não é invenção do homem, a família não é invenção da construção social das pessoas. A família, ela é, na verdade, uma ideia divina a respeito daquilo que o homem deveria viver. Algum pregador falou esses tempos atrás aí que Deus olhou Adão no Éden e falou assim: rapaz, você está muito feliz, está me incomodando, Adão, vou criar um problema para você. Mas eu não acredito assim. Deus olhou para o homem e percebeu que todos os seres, inclusive ele, celebrava a sua vida e a sua existência na comunidade, na comunhão da sua comunidade. Deus é um Deus trino. E ele celebra-se a si mesmo na comunhão da sua unidade, na sua trindade. Os animais também celebram a Deus na união da sua comunidade. Até mesmo as árvores, num bosque, quando estão juntas, celebram a Deus na unidade da sua comunidade. Você vê, por exemplo, o salmista falando que os trigos aplaudem a Deus. Conforme o vento bate, os trigos aplaudem a Deus. Família foi algo criado por Deus para ser bênção para nós. A família foi algo desejado e intentado em Deus para trazer alegria ao nosso coração. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia também, a gente vê que desde a primeira família, as famílias vivem crises e vivem problemas. Certa vez, um casamento, e desde quando eu fiz esse casamento, todo casamento eu prego a mesma coisa. Eu falei para aquele casal: Deus intencionou o casamento, não foi?
Então vamos pegar na Bíblia qual que é o melhor exemplo de casamento para que nós possamos viver igual a eles. Vamos aqui na Bíblia analisar. Qual casal da Bíblia nós vamos copiar para viver bem? Adão e Eva? Melhor não. Então vamos fazer Abraão e Sara. Também deu problema. Vamos fazer o seguinte, então. Rebeca e Isaac. Também tinha uma dinâmica ruim lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Jacó. Qual das mulheres? Com Leia, que viveu frustrada a vida inteira com ele. Com Raquel, que demorou muito para conseguir cumprir o sonho do seu marido. E quando finalmente as coisas aconteceram e parece que iriam caminhar, ela morreu. Davi, que viveu péssimos relacionamentos. Ezequiel, que Deus tirou a sua alegria dos olhos da sua esposa para que ele cumprisse o seu ministério. Quem que nós vamos pegar na palavra de Deus para usar como exemplo para o nosso casamento? Quando Paulo foi escrever uma carta à igreja de Tessalônica, e ele mesmo vivia uma dinâmica diferente no seu casamento, porque ninguém consegue ao certo dizer se Paulo foi solteiro a vida inteira, se ele perdeu a sua esposa, ou então se ela foi embora. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, se eu não me engano, ele falou o seguinte, olha, vós maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. E vós, esposas, obedecei aos vossos maridos como a igreja obedece a Cristo. E Paulo demonstra que até mesmo a dinâmica do relacionamento entre homem e mulher, ela é revestida de sentimentos diferentes. Porque quando pede para o homem amar alguma coisa, o homem ama por aquilo que é aquilo, pela utilidade das coisas. Quando alguma coisa é útil para o homem, ele ama. Quando alguma coisa supre a sua necessidade intrínseca de enxergar-se a si mesmo, então ele emprega amor naquilo ali. Já a mulher tem uma dificuldade muito grande de obedecer aquilo que ela não acredita. Então Deus ensina através do ministério de Paulo que o segredo para o casamento estava na pessoa de Jesus e na pessoa da igreja, a pessoa mística da igreja. E quando a igreja vê como Jesus a ama, ele tem condições de se entregar e cumprir os dois juntos o objetivo de Deus para a humanidade. Assim também Deus deseja para a humanidade que cumpra o seu desejo como Criador de todas as coisas através do caminho que nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo da igreja para vivermos a nossa casa. Mas, mais uma vez, mesmo essa dinâmica sendo tão fácil e tão clara de analisar e de uma maneira didática tão simples como Paulo usou, Cristo é a igreja, ainda assim a família tem desafios. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que enquanto eu falo de desafios, você está se lembrando dos seus. Né? Está se lembrando dos seus desafios. O filósofo cristão, Josinei Lopes, se vocês soubessem quem que eu estou falando, vocês iam dar risada, que é meu querido tio Lopes, lá da Flórida. O tio Lopes, ele falava o seguinte, tinha duas frases célebres dele. Ele falava assim, olha, quando o diabo não pode parar, ele te empurra. O que ele queria dizer com isso? Quando o diabo não pode te ter, falando que você não é ninguém, que você não pode, que você não consegue, ele percebe que você não para com isso, ele começa a vir no seu ouvido e fala assim, é o cara, hein? Você consegue. Não, ninguém é melhor que você. Quando ele não consegue te parar para desanimar, ele começa a te animar mais do que você merece. E outra frase que o célebre tio Lopes falava é que nós precisamos querer estar casados. Não basta só casar, você precisa querer continuar casado. E o esforço, às vezes, para continuar casado é muito maior do que o que você teve para casar. Porque continuar casado é um desafio. Continuar sendo família, uma estrutura família, depende muito de você doar para outra pessoa e para as outras pessoas dentro de casa. Você não pode olhar mais para você de uma maneira completa em si mesmo. Você precisa de olhar agora para sua esposa, para o seu esposo, para os filhos que estão ao redor. Você precisa de sempre pensar que aquelas pessoas que te cercam, elas precisam de você e você precisa delas. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo alertou o nosso coração para que nós não dedicássemos a nossa vida para que o nosso núcleo familiar completasse a nossa vontade de ter Deus como primeiro na nossa vida.
E a palavra de Deus nos ensina que um casamento que funciona bem é um casamento que tem o Senhor Jesus Cristo como denominador dos dois. Mas, mais uma vez, ficam as dinâmicas e as dificuldades de atravessar a vida. A Bíblia nos apresenta, por exemplo, a história desse pai, que a gente acabou de ler. E esse pai não parece ser um pai ruim, sabe? E você olha, ele parece ser um homem que cumpria o seu papel. Isso hoje já é um desafio, não é verdade? Um homem que cumpre o seu papel. Um homem que cumpre a sua chamada como pai, como esposo, como homem, como servo de Deus. E esse pai parece que era um pai que cumpria o seu papel. Um pai que cumpria aquilo que Deus tinha designado ele para ser. Mas no meio do caminho, a história já começa contando, não fala se houve alguma desilusão amorosa por parte do filho. Fala que um dia o filho entrou, de repente, no escritório desse pai, porque esse pai parece ser um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Chega esse filho mais novo e completamente desavisado do seu pai, ele diz: pai, é o seguinte, me dá a parte da herança que me cabe e eu vou embora. Quando o filho falava isso, ele queria dizer que o pai dele, para ele, já estava morto. Não existe herança de pais vivos. Herança é coisa de gente morta. Aliás, tem alguém que costuma falar que herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos brigarem, né? E aquele filho chega: olha, pai, você para mim é bom morto. Me dá parte da herança que me deve e eu vou embora. E aquele pai atende o filho. Eu já ouvi muita crítica a respeito disso. Se aquele pai tivesse pulso, ele tinha segurado o filho em casa. Se aquele pai fosse um pai de verdade, jamais ele deixaria o seu filho sair de lá. A realidade é que aquele pai, ele entendeu que a presença física do seu filho seria uma mentira, porque a presença emocional e espiritual do seu filho já tinha ido embora há muito tempo. Você acredita que tem relacionamento assim? Que as pessoas estão unidas debaixo do mesmo teto por um interesse de uma mesa ou por medo daquilo que a outra coisa pode oferecer? Tem uma outra frase que as pessoas usam muito aí fora, ela fala assim: eu prefiro o diabo que eu conheço do que o diabo desconhecido. É melhor o diabo que eu conheço do que o desconhecido diabo que está lá fora. Eu prefiro ficar com isso aqui que é ruim, eu já conheço, do que aquilo que as pessoas apresentam lá fora que eu desconheço. E ela se submete. O que o pai percebeu é que não adiantava. Ele deu a parte. E o filho foi embora. E diz que o filho foi embora para uma terra longínqua. E parece que o que o filho levou, além da herança, foi mais nada. Porque ele não parece que não levou nenhum dos conhecimentos que fez o pai ser quem o pai era. Ele não levou nada daquilo que ele aprendeu na casa que fez o pai chegar no lugar onde o pai chegou. Ele saiu em rumo à sua vida e começou a gastar todos os seus bens. Começou a gastar tudo que aprendeu. Isso parece muito com um homem quando sai da presença de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, ele não leva nenhum dos conhecimentos que Deus deu para ele na casa de Deus. Ele começa a viver tudo aquilo que ele não aprendeu, ele começa a desaprender tudo aquilo que ele aprendeu na casa de Deus. Ele começa a viver tudo aquilo que Deus disse que não era para ele viver. Ele começa a experimentar tudo aquilo que Deus disse que não era para ele experimentar. Ele começa a pensar das maneiras que Deus falou que não dava certo de pensar. Quando o homem sai da presença de Deus, ele pode levar a sua herança, que é aquela vida passageira, mas ela vai se gastando muito rápido. Essa vida passageira, esse fôlego de vida que nós temos, ele tem um prazo muito curto de vida, de fôlego. E ele se desgasta muito fácil. Quanto mais dissoluta a vida, quanto mais longe do padrão de Deus, mais rápido as pessoas gastam a sua vida. E olha, as ruas dessa cidade estão cheias de exemplos. De pessoas que gastaram a sua vida. Pessoas que agora, quando elas vão conversar com você, não sobra mais nada. O Dr. Ravi Zacharias gostava de contar essa história. Diz que é um grande poeta inglês que tinha um uso de ópio demasiado. E quando ele usava ópio, e quando ele usava aquelas drogas alucinógenas, as poesias dele eram mais exuberantes do que quando ele estava sem.
E ele começou a ganhar tanto dinheiro e a vender tanta poesia, e com o dinheiro que ele vendia a poesia, ele precisava de comprar a droga de novo. E aquilo foi desgastando tanto o cérebro dele que um dia ele pegou a caneta e ficou olhando para o papel 40 minutos com a caneta na mão. E ele começou a urrar porque a sua mente já não funcionava mais. Ele olhava para o papel em branco e ele urrava, porque já não havia mais nada na cabeça dele. Os neurônios haviam sido consumidos pelas drogas. E tem muita gente que vive isso na área emocional. Tem muita gente que vive isso na área espiritual. Já experimentou de tudo. Ela já foi da macumba ao espiritismo. Ela já foi do islamismo ao zoroastrismo. E agora ela diz que é ateu, porque não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada para acreditar. E o cúmulo do absurdo, agora ela fala assim, eu sou agnóstico. Como assim? Eu não sei o que existe para lá do universo. Perdeu o princípio, o senso, a consciência. E aquele rapaz perde tudo, você conhece a história. E aí vem uma grande fome. E quando vem uma grande fome, a grande fome não vem para quem, só para quem não tem nada. A grande fome vem para todo mundo. Vou repetir para você. A grande fome não vem só para quem não tem nada no bolso para pagar as contas. A grande fome vem para todo mundo. A diferença é que quem tem guardado tem condições de comprar comida mais cara quando a grande fome vem. Mas a grande fome vem para todos. As intempéries da vida, os problemas que a humanidade passa, quando vem para todo mundo. A diferença é que tem gente que está preparada para passar pelas intempéries da vida e tem gente que não. A diferença é que tem gente que olhou para dentro de si e percebeu que em si mesmo não tem condições de viver por esses tempos. Então ela busca em Deus ajuda, ela busca em Deus auxílio. Mas esse jovem, ele não tinha nada disso. E aí ele foi caçar o que fazer. E caçando o que fazer, ele achou um homem que teve, entre aspas, misericórdia dele. Eu fico imaginando a conversa, né? Rapaz, me dá qualquer coisa para mim fazer, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, eu faço o que precisar. Eu já conheci gente que está disposta a fazer qualquer coisa. Para conseguir um pedaço de pão, para conseguir de novo o amor desejado. Tem gente que está disposta a fazer qualquer coisa que ele acredita naquele post do Instagram que fala assim, devolva o seu amor em até 3 dias. Só liga aqui, paga um negocinho aqui, vai ali na esquina, faz um trabalho assim, assim, assim. Tem gente que está disposto a fazer qualquer coisa. Tem gente que está disposto a viver qualquer coisa, a experimentar qualquer coisa. Para que ela consiga ter um mínimo do senso, novamente, de viver como alguém. Como gente. E ele se dispôs a cuidar dos porcos daquele homem. Eu acho que cuidar de porco é uma coisa muito satisfatória. O porco fede. O porco, você lava ele, você dá um banho no porco. Você limpa todinho. E assim que você coloca ele de volta em qualquer lugar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai correr para a lama de novo. Você pode criar o porco longe da lama, mas você não pode tirar a lama de dentro do porco. Você pode fazer qualquer coisa, o porco gosta da lama. Isso parece muito com o que Jesus falou a respeito dos homens, falou assim, olha, a luz veio aos homens, mas os homens preferiram as trevas porque as suas obras eram más. O homem sempre luta com essa vontade de fazer o errado, de viver o errado, de experimentar aquilo que não presta. Ele sempre vive esse chamamento para experimentar aquilo que faz mal. Quantos homens hoje, no dia de hoje, vivem completamente aprisionados pela pornografia? Ele nunca vai se deitar com uma outra mulher, mas a sua mente, os seus olhos e o seu apetite está completamente deturpado por conta disso. Quantas mulheres hoje também estão completamente deturpadas, não só na pornografia, que existe muitas mulheres hoje nesse ramo, mais de 30% da pornografia hoje é consumida por mulheres. Isso antes era incabível, era impensável isso, há 10, 20 anos atrás.
Mas quantas mulheres também vivem uma vida completamente aquém daquilo que pode dar satisfação para elas? Elas vivem para satisfazer a mídia social, os olhos das pessoas, satisfazer a opinião alheia. Alguém disse que as mulheres não se vestem para os homens, elas se vestem para as outras mulheres. Para que as outras mulheres a vejam, para que as outras mulheres a cobicem, para que as outras mulheres desejem a vida delas. E vivem aprisionadas, como aqueles porcos que, por mais que você limpe, que você jogue água, ele não pode mudar a natureza dele, ele continua sendo porco. E o que deixou o jovem num sentido tão avesso é que ele começou a olhar para aquelas bolotas de porco, que os porcos comiam, aquela lavagem, e por ele estar com fome, ele começou a sentir vontade de comer aquilo. Ele começou a sentir desejo por aquela coisa que era mais profunda e mais deturpada. Você sabe que, às vezes, o inferno, o diabo, nos dá essa impressão de que as bolotas dos porcos são mais interessantes do que a vida que a gente vive? Homens e mulheres que cobiçam uma vida que, na verdade, era uma vida de bolota de porco. Enquanto tem condições de viver debaixo de família, de viver uma vida com Deus, ela preferiria hoje, se ela pudesse ter acesso a alguma coisa que traria para ela alguma coisa que não é aquilo que ela vive. Uma certa vez, um pastor disse isso e eu achei aquilo fantástico e tomei para a minha vida. Tem muita gente que faz cenários na cabeça e ele fica imaginando assim: ai, se minha vida fosse assim, se eu não tivesse tomado aquela decisão, ou então, se ele não tivesse tomado aquela decisão que me prejudicou, se ela não tivesse tomado aquela decisão que me prejudicou, se nós tivéssemos passado por ali, ou por aqui, ou acolá, ou pelo outro lado, quem sabe a minha vida não estaria melhor. Quem sabe se eu não tivesse feito essa viagem, ou aceitado esse convite, ou dirigido aquele carro naquele dia, ou então aceitado o convite que aquela pessoa me fez, quem sabe eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. E a resposta que a palavra de Deus nos dá é que Deus, onipresente, onisciente como é, já esteve em todos os cenários da sua cabeça. E se você está vivendo esse, é porque esse é o melhor para você viver. Você crê nisso? Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus falou assim: olha, eu não vou mandar vocês por essa trilha daqui, porque essa é a trilha dos filisteus. Vocês vão ver guerra e vocês vão cansar. Então vou mandar vocês aqui, ó, pela trilha do mar aqui, do deserto do Sinai, porque ali vocês vão confiar em mim. Só que a trilha de passar pelos filisteus fazia a caminhada até a Terra Prometida, coisa de 20 dias. E a outra caminhada, eles ficaram 40 anos andando. Era para ser, no máximo 2 anos, eles já estavam ali na frente da Terra Prometida, mas eles ficaram mais 38 anos perambulando na Terra para que Deus tratasse o coração deles. Deus conhece você, Deus sabe lidar com você. O rapaz, quando viu aquelas bolotas, ele teve um acesso de consciência, que eu espero que todos nós tenhamos nessa noite. Quando ele olhou aquilo que ele estava sendo oferecido e percebeu que no mundo só resta grande fome e o que dão para você comer é porcaria, ele lembrou da casa do pai dele. E eu gosto dessa lembrança. Sabe por quê? Porque o filho pródigo não lembrou da casa do pai porque ele era um menino, virou bom moço do dia para a noite. Porque ele chegou a uma consciência infinita a respeito do conhecimento de Deus naquele momento tão ruim. Não. Simplesmente ele estava com fome e percebeu que se ele comesse na casa do pai dele, comeria melhor. Ele falou assim: olha, é como se alguém dissesse assim: o padrão de vida que o mundo oferece e o padrão de vida que Deus oferece é muito diferente. Poxa, no padrão de vida que o mundo oferece, eu só acho destruição para minha casa, para os meus filhos, para minha família. Quer saber? Eu vou viver lá na igreja e pelo menos o padrão de Deus vai vir para minha casa e eu melhoro o jeito que eu vivo. Mas ele achou que a vida dele não precisava disso, ou era indigna de ser chamado filho de Deus. No máximo um trabalhador. No máximo eu vou lá, Raul, todo domingo, bater o cartão da religião. No máximo eu vou receber os ensinos que o pregador me dá aqui pelo YouTube durante a semana e eu vou aplicar no dia a dia. Mas essa coisa de comunhão com Deus, de participar da casa, da intimidade da casa, não, isso aí não. Quer saber? Eu vou lá na igreja, eu recebo aqueles ensinos que mostram como você vive melhor,
que dão caminhos para a prosperidade, que demonstram como é que você pode regrar melhor a sua vida, e tá bom, porque o mundo está muito feio, na verdade. O mundo está horrível. As coisas estão muito feias lá fora. Então, se eu pegar pelo menos o padrão que Deus oferece, eu já consigo ter abundância de pão. Eu já consigo ter alimentação para a minha casa. Sabe de uma coisa? Só copiar do livro e aplicar na sua vida não vai fazer você resolver os problemas da sua casa. Só observar o livro e copiar na sua vida não vai fazer que a sua vida seja próspera de verdade. Pasme com isso. Algumas pessoas, eu não vi isso uma, duas vezes, eu vi isso mais de 10 vezes. De pessoas no Brasil e no mundo, inclusive. Eu vi isso de um irmão assim na Itália, de uma pessoa assim na Itália, que não era crente, que não servia a Deus, que não tinha compromisso nenhum com a igreja local, mas entregava o dízimo dele toda semana. E um dia perguntaram para ele, por que você faz isso? Não, porque, olha, desde que eu comecei a entregar o dízimo, tem uma bênção lá na minha casa, eu estou muito próspero. Mas você não quer, então, se converter, se batizar? Não quero nada a ver com a igreja, não. Eu só quero cumprir a regra para que eu receba aquilo que a regra me permite. Você sabia que isso ainda é bíblico? Quando você vai lá no segundo livro dos reis, foto do capítulo 17, diz que o rei da Síria, porque naquela época eles faziam o seguinte, eles começaram a tirar um povo de uma terra e colocar em outra, e tirar o povo de outra terra e colocar em uma. Porque ele não queria que o povo da sua própria terra morasse lá. Ele queria aculturar aquela região. Então ele começou a misturar o povo. E ele trouxe um povo que não era de Israel para morar em Israel. Porque Israel estava debaixo do jugo. Sabe o que começou a acontecer? Os leões da terra começaram a matar o povo. Você já imaginou isso? Eles saíam de manhã para o campo, os leões vinham, mordiam o povo, matavam o povo. E aí o rei ficou preocupado, falou assim, como é que nós vamos fazer com isso aí? Os leões estão matando o povo, né? Aí alguém teve uma ideia, falou, sabe o que é, rei? É porque eles não são da terra, e o Deus da terra está matando eles. O Deus da terra. Então o que a gente vai fazer? Mandaram sacerdotes de Israel para ensinar aquele povo que não era judeu a fazer as ofertas judaicas. Sabe o que aconteceu? Os leões pararam de matar o povo. Você acredita? E aí, o final desse texto é o seguinte, e serviam a Deus em rituais, mas no seu coração continuavam a ir atrás de outros deuses. No seu coração continuavam a ser ímpios. No seu coração, o pai ainda estava morto. Pai, me faz como um de seus trabalhadores, porque eu já sou indigno agora de chamar você de meu pai. Não tem condição do meu pai ressuscitar. Eu matei meu pai. Que dignidade eu tenho? Que dignidade eu tenho para chegar diante de Deus e falar, Senhor, essa bagunça aqui na minha casa fui eu que arrumei porque eu não te ouvi. Olha, essa bagunça aqui na minha família foi eu que arrumei porque eu falei assim, olha, minha parte eu quero em dinheiro, tchau. Essa situação que eu vivo hoje, esse engodo que cerca a minha vida e as minhas coisas, eu vivo hoje porque eu tomei a decisão por mim mesmo e eu não tenho mais como voltar atrás. Então, se eu pelo menos seguir a regra, o senhor faz vista grossa de que eu ainda tenho o senhor como morto para mim? O senhor pelo menos faz vista grossa de que eu estou vivendo um erro e estou vivendo um problema que eu estou não querendo resolver? Eu me recuso a resolver isso aqui. Quantas pessoas eu percebo que elas se recusam a tomar as atitudes que elas precisam para resolver o problema? Elas jogam todo tipo de desculpa, elas apresentam todo tipo de maneira de fazer, todo subterfúgio, mas o cerne do problema não é com cuidado. Para mim, a mesma coisa do cego de Jericó se encontrar com Jesus, e Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Senhor, me dá uma bengala? Senhor, será que o senhor consegue arrumar para mim um cão-guia? Um cão-guia. E aí ele me ajuda, e eu, né? Senhor, o senhor conhece muita gente aqui na cidade? Será que o senhor dá para falar para o prefeito, de repente, fazer uma propaganda minha aí e tal? Pede para o pessoal de marketing fazer um rebranding aí de mendigo de Jericó, e quem sabe aí eu consigo mais esmola para mim. Ele fala tudo, ele dá todo tipo de subterfúgio, mas ele não fala do cerne do problema. O cego de Jericó, quando se encontra com Jesus, Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Simples. O meu problema é não ver. Se o senhor me der vista, acabou meu problema.
Eu não quero um subterfúgio. Eu não quero um pedaço de pão. Eu quero ser da família. Eu quero ter o senhor aqui em casa. E ele ensaia. Eu fico imaginando, talvez, o rapaz aqui ensaiando. Eu vou chegar para o meu pai, quando eu peguei com os trabalhadores. De repente ele vai o caminho inteiro, né? Eu vou falar, e aí meu pai vai dizer assim, parece o Chaves, né? Sim, nós vamos, não sei o quê. Eu vou falar para o meu pai vai falar isso aqui para mim, eu vou combinar isso aqui com ele, você vai combinar isso aqui comigo e tal. E aí, de repente, eu faço isso tal, eu vou começar a trabalhar lá. Tem o Tião, que é o encarregado, eu já conheço o Tião, já sei como é que ele trabalha, eu posso ajudar ele com isso. Vai fazendo talvez o planejamento dele todinho. E quando ele chega, diz que o pai o vê de longe. Sabe por quê? Quando você começa a querer resolver o problema da sua vida, o pai te vê de longe. Deus está de longe te observando. Sabia que de longe Deus está te observando? Observando o seu caminho, observando se você pega o lado da estrada que entra na propriedade. Eu morei em sítio já. Não parece. Mas eu morei. E o sítio que a gente morava, a estrada passava lá em cima e você descia aquele caminhozinho até chegar na casa. Tinha alguns certos horários do dia, quando a gente estava esperando alguém vir, e quando a gente ouvia o barulho da estrada, a gente saía para fora e olhava para ver se o carro estava vindo. E se o carro entrava para dentro da porteira, a gente já avisava de casa, tem alguém chegando. Mas de longe a gente conseguia ver o carro. Foi sério, hein? De longe a gente conseguia observar o carro. De longe a gente já criava expectativa de quem é que vinha no carro. Nós que somos humanos criávamos expectativas. Mas de longe Deus fica te vendo passando na frente do caminho. De longe Deus fica vendo você passando na frente da propriedade. E um dia, aquele pai observando a sua propriedade, quem entrava naquela entrada, um dia ele viu alguém entrou que ele reconheceu na hora. Porque Deus nos reconhece na hora. E quando Deus reconheceu, quando o pai reconheceu quem vinha, ele percebeu que era o filho. E eu quero começar a terminar. Quando o filho chega e é apresentado ao pai, ele começa a dizer para o pai aquilo que era a expectativa dele. O filho estava certo na expectativa dele. Ele fala, olha, pai, pequei contra o céu e contra ti. É verdade que eu não ouvi o que o senhor disse, em outras palavras. É verdade que eu deixei de observar a tua palavra da maneira como ela é. Mas se o senhor pelo menos me deixar viver os preceitos, se o senhor me fizer como de um dos seus trabalhadores, faz-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu pelo menos colocar as regras aqui em casa e amarrar as coisas como deve ser. Viver o que é certo e o que é correto para minha família. Deixa eu pelo menos fazer isso. Mas sabe qual foi a reação do pai? A reação do pai foi o seguinte, olha, traz rápido uma roupa nova. Vou falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Deus não está interessado nas suas desculpas e nos seus métodos. Deus não está interessado nas suas ideias maravilhosas de como viver a sua vida, de como adaptar os preceitos dele para você. Deus não está olhando para você e falando assim, uau, que mente, hein, Will? Rapaz, se eu tivesse você na hora da criação, as coisas teriam sido muito melhores. Deus não está observando você e ficando impressionado com o seu QI. Não. Olha, pai, pequei contra o céu e contra ti. Está sabendo já. Deus está sabendo disso aí. Não sou digno de ser chamado seu filho. Pode ficar quietinho. Olha, traz para ele uma roupa. Sabe o que fala de roupa? Roupa fala de transformação de vida. Roupa fala de renovação de caráter. Roupa fala de justificação. Quando você vai para Isaías, ele fala assim, ele nos vestiu com os vestes de salvação. Ele nos cobriu. Sabe o que é vestir? É transformar a sua aparência. Chegou como um mendigo em casa. A primeira coisa, vamos resolver isso? Não é mendigo. Não é um mendigo espiritual. Não é alguém que eu rejeito. Eu quero esse rapaz aqui. Eu quero essa moça aqui. Eu quero essa família de volta aqui. A primeira coisa, eles vieram para cá é porque eles estão com muita vergonha. Vamos fazer o seguinte, antes deles fazerem nada, veste eles. Antes dele fazer nada. O filho não fez nada. Ele só chegou na casa do pai, como ele deveria fazer com o coração arrependido.
Nessa hora eu me lembro do Salmo 32, do masquinho de Davi. Davi peca, ele dormiu com a mulher do outro, depois trouxe o cara para casa para fingir que ele tinha engravidado a mulher. O rapaz não quis fazer isso. Ele pegou o rapaz, mandou ele com uma carta na mão, avisando o general que era para colocar ele no lugar pior da batalha para ele morrer. O que você chama um homem desse? Esse homem, além de ser um assassino, tem paixão por requinte de crueldade. Aí você olha para a Bíblia, Deus chama ele do homem segundo o meu coração. Você, como? Como um homem desse é segundo o coração de Deus? Um homem desse tem que estar preso, pelo menos 30 anos de cadeia no Brasil, e aqui é cadeira elétrica. É que um homem desse é segundo o coração de Deus. Aí Natan aparece e joga para ele o pecado na cara dele. Ele, o rei, joga o pecado na cara dele. Ele vai ao chão, rasga as vestes e fala assim: eu pequei contra o Senhor, fui eu. Fui eu que pequei contra o Senhor. E aí Natan fala assim: e Deus perdoou o seu pecado. Aí você vai para o masquinho do Davi, o Salmo 32. Ele fala assim: disse no meu coração, confessarei os pecados a Deus. Ele disse no seu coração que ele confessaria os pecados a Deus. O que ele fez? Ele entrou na estrada da propriedade do pai. Falei, eu vou lá falar com ele. Eu vou lá falar com o pai. Ponto e vírgula. É como se fosse a continuação, é como se fosse um encontro de uma frase com outra. A continuação dessa frase. Confessarei os meus pecados a Deus, ponto e vírgula. E tu perdoaste a maldade do meu coração. Eu fui de encontro a Deus com a minha alma aberta. E quando eu cheguei lá para assim, eu vou tomar uma surra, o que eu encontrei foi um pai de braços abertos, pronto para me perdoar. Alguém pronto a mudar a perspectiva da minha vida e me fazer experimentar coisas que, primeiro, eu não mereço. Eu não mereço. Eu vou falar por mim. Eu não mereço ser feliz, mas eu sou muito feliz. Eu não mereço ser salvo, mas eu tenho convicção absoluta da minha salvação. Porque isso não é um ato meu, é um ato que o meu pai me vestiu com veste de salvação e me deu alegria. Segunda coisa, traz um anel. Anel é sinal de autoridade. Como é que um trabalhador tem autoridade? Como é que um trabalhador tem autoridade? O trabalhador não tem autoridade. Quem tem autoridade é o patrão. Mas agora traz um anel. Por que o anel? Quando todo mundo olhar para esse rapaz e ver ele vestido com essa roupa e esse anel no dele, ele fala assim, ele é dono. Porque o anel significa autoridade. E só pode receber anel quem recebe anel da autoridade maior. Ninguém pode produzir um anel por si mesmo. Quando você chega com o coração pronto para se arrepender, você já recebeu roupa, você já recebeu um anel, e aí fala assim, agora põe uma sandália no pé. Porque quem andava descalço era escravo e trabalhador. E dono não anda descalço. Ele anda com sapato no pé. Deus começa, rapidinho, o pai transforma a vida desse filho. E começa a beijar ele no pescoço. E aqui a palavra e beijou, é um ato repetido. Ficou beijando o menino. Voltou, tá aqui, começa a beijar. É um sinal de carinho, é um sinal de comunhão. Você não beija um trabalhador, você beija seu filho. Você não beija alguém que você não tem intimidade, você beija quem você tem intimidade. Você abraça e você ama quem você quer. Você demonstra com quem você quer. E aí a grande frase aparece. Lembra porque o filho foi embora de casa? Porque ele falou que o pai dele bom era morto. Você lembra porque ele não falou que só podia ser trabalhador? Porque ele já tinha matado o pai dele no coração. Agora o pai dele olha para ele e fala assim, ei, todo mundo se alegra, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. E estava morto, mas reviveu. O filho passou a vida inteira achando que ele tinha matado o pai, mas ele não percebeu que quem morreu foi ele. Sabia que muita gente passa por isso? Gritando, Deus está morto. Deus está morto. Essas perspectivas que a religião oferece, que a igreja oferece, que Deus oferece, é coisa morta. Mas ele não percebe que no abraço de Deus, ele descobre que quem estava morto era ele. Quem estava morto era a vida dele. Quem estava morto eram as paixões dele. Quem estava morto é a esperança dele.
Mas agora Deus renova tudo. Deus transforma tudo. E faz tudo novo para a glória do seu nome. O ato contínuo é, olha, traz aqui agora rápido o bezerro cevado. O bezerro preparado para a festa. E eu conversava isso com a Ana essa semana. Você já pensou nisso? Quantas vezes aquele... Porque sempre tinha um bezerro cevado pronto para uma festa ocasional. Sempre. Já pensou nos trabalhadores? Pelo jeito, aquele pai nunca recebia ninguém. Já pensou o pai mandando cevar o bezerro, Raul? Tantas vezes? Como é que tá o bezerro? Tá pronto? Tá bom. Esse bezerro já tá muito velho, então na hora da gente comer, vamos começar a preparar outro. Mas o patrão fica esperando? O patrão toda hora tem o bezerro pronto aqui, não vem ninguém. Aqui toda hora tem um bezerro pronto e não vem ninguém. Né? E se toda hora tem alguma coisa pronta aqui para receber alguém, como é que faz isso? Poxa, o pai não percebe que não vem ninguém aqui, mas o pai já estava pensando, um dia meu filho vai voltar e o bezerro vai estar pronto para ser morto, para colocar, para celebrar a vida dele. Porque quando tem festa, tem alegria, tem comida, tem banquete da vida espiritual no coração. Você se alegra com aquilo que Deus faz para você. E o maior banquete é o Cordeiro de Deus morto para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter vida de novo. Toda vez que há celebração de uma vida nova, alguém morre. Toda vez que uma família judia recebia um filho novo em casa, eles pagavam com sacrifício de um animal morto. Era assim ou não era, Raul? Para celebrar a vinda de um filho, principalmente se era primogênito. Tudo aquilo que abre a madre, você vai sacrificar a Deus. Agora, Deus recebe um filho em casa. Sabe o que ele faz? Mata o bezerro, porque ressuscitou. Vamos se alegrar por isso. Mais para frente um pouquinho, a gente percebe que a notícia chegou no irmão mais velho. O irmão mais velho não ficou muito contente. Porque outra coisa que acontece é que quando Deus restaura a vida de alguém, tem gente que vive com a vida restaurada e não percebe quanto é importante o perdão de Deus. O perdão de Deus é muito importante e o perdão de Deus está aqui nessa noite. De pé, por gentileza. Nós precisamos terminar. Nós falamos de alguma coisa, de alguns preceitos que nós precisamos mudar na nossa vida. De algumas coisas que nós precisamos aceitar, e principalmente o deles hoje, é perceber que não basta servir a Deus com as mãos, você precisa novamente para retornar para a casa do seu pai. Eu não sei, eu já falei isso aqui outras vezes, talvez a nossa percepção de pai seja muito ruim, talvez você viveu com um péssimo pai. Talvez seu pai foi muito ruim para você, te deu uma vida muito difícil, muito dura, talvez ele abandonou a sua mãe, talvez ele abandonou você, mas Deus não é esse pai, Deus é outro tipo de pai. Deus é o tipo de pai que deu certo. Deus é o tipo de pai que ama. Deus é o tipo de pai que agrega a vida dos filhos, não subtrai. E esse pai hoje está de coração aberto para não simplesmente receber a nossa vida como alguém que vem aqui e paga um ato religioso, paga alguma coisa religiosa e depois vai para casa para seguir os preceitos mais ou menos, porque sabe uma coisa? Essa coisa de religião foi o que carregou a sociedade nos últimos 2000 anos e deve ser alguma coisa importante para mim continuar mantendo na minha família. Não! Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter você em casa, sentado na mesa, comendo dele. Já sentiu a presença de Deus alguma vez na sua casa? Você sabe que você está em comunhão com seu Pai Celeste? Já chorou sozinho alguma vez sentindo a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida? É isso que eu estou falando. É ter comunhão com o Pai Celeste. É saber que quando o nosso cônjuge tem algum problema, alguma dificuldade para nos entender, nós temos um denominador comum entre nós dois, e é o nosso Pai amado, que não vai puxar a sardinha para nenhum de nós. Que muito mais do que a nossa conduta deseja estar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus falou com você hoje, você quer renovar o seu compromisso com Deus, renovar a sua vida com Deus. Eu quero orar com você. Nos próximos 5 minutos nós precisamos terminar o nosso culto. E vou cantar um hino aqui enquanto você se aproxima. Eu gosto muito para falar a respeito dessas novidades de coração. Ele vai assim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu.
meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero te oferecer mais uma oportunidade. Se você precisa que Deus entre como denominador comum do seu casamento, eu queria orar por você. Eu queria que você fizesse isso de maneira muito orgânica, como eu costumo falar. E se você não quiser vir à frente e ficar constrangido, eu entendo perfeitamente. Mas eu vou orar por isso agora. E se você sentiu isso no coração, ore por isso. Ore pela restauração do seu casamento na presença de Deus. Se você nunca chamou Jesus para participar do seu casamento, chame hoje. Então, Jesus, participa aqui, me ajuda com a patroa, me ajuda com o patrão, me ajuda entre nós dois, nos ajuda a nos chegar mais próximos de Ti juntos, para que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome. Amém? Eu vou orar por vocês. Pai, eu quero Te dar graça, Senhor, pela bondade do Teu coração e por esse tempo, Senhor, Pai, de alegria no Teu Espírito Santo que nós temos passado, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra para o nosso coração, Senhor. Eu perceber, Senhor, Pai, que o Senhor está perto, Senhor, e não longe, ó Deus. E que o Senhor nos observa, Senhor, Pai. Senhor, recebe, Senhor, os corações arrependidos hoje, Senhor. E, Pai, veste, Senhor, Pai, de salvação. Anel no dedo, Senhor. Sandálias novas, ó Pai, para mudarmos a nossa vida, Senhor. Faz, ó Senhor, Pai, um memorial hoje aqui no coração, Senhor, de todos nós, ó Senhor. E principalmente desta, Senhor, que está fazendo essa oração especial. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Eu creio no convencimento, Senhor, que vem através do Teu Espírito Santo, Pai. Guarde os nossos corações em Ti, Senhor, Pai, as nossas expectativas em Ti, Senhor. E nós não só hoje, mas para sempre teremos a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.